Pois bem, pessoal, boa noite. Tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da memória social e da relação que existe entre memória social e os museus. Tá? E hoje a gente vai pensar o papel arquivístico dos museus. A gente vai pensar o museu como uma instituição de arquivo de memórias, de produção e de arquivo de memórias. Tá? Antes disso, vamos rememorar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, e eu queria falar só um pouco da Beatriz Sarlo, né? Que na aula passada nós falamos do Maurício Obivach, falamos do Michel Pollack, e no final eu já não tive forças para falar um pouco mais aprofundadamente da Beatriz Sarlo. Então a gente vai falar muito brevemente, 10 minutinhos aqui sobre ela, e entrar nesse texto de hoje que é super interessante. É um textinho um pouco difícil, como vocês viram, mas que eu fiz um esforço aqui de traduzir, né, para nosso jargão das ciências sociais. Como vocês viram, é um texto de uma psicanalista que também trabalha com essa questão de memória, pensando um problema que acontece nos arquivos, né, que é o mal de arquivo. A gente vai descobrir o que é hoje. Bom, pessoal, na aula passada nós falamos sobre os três principais nomes, tá, dentro das ciências sociais, tá, no estudo da memória social. Tá? Como a gente falou aula passada, a memória é um tema de estudo de diversas áreas de produção do conhecimento, tanto das ciências naturais, né, como a biologia, como a neurologia, etc., como das ciências sociais, como a história, ciência da informação, sociologia, antropologia, museologia e etc. Tá? Só que o nosso recorte, o nosso enfoque é pensar a memória dentro do bojo, né, da produção de conhecimento das ciências sociais, especialmente da antropologia, né, que é minha área. O que não impede a gente de trazer ali textos interessantes de outras áreas, como da história, como da psicanálise, que nós vamos ver hoje. Tá? Bom, pessoal, então, na aula passada, nós utilizamos o texto do Fábio Rios para tratar desses três autores clássicos da memória social, que é o Maurício Obivach, da Escola Sociológica Francesa. Tá? Ele tem um livro chamado A Memória Coletiva. Nesse livro, ele demarca sociologicamente e antropologicamente, né, a memória como um objeto de estudo das ciências sociais. Em síntese, esse texto vai ter o seguinte argumento: olha, quando a gente fala em memória, a gente está falando num fenômeno social, coletivo. As lembranças, a capacidade de lembrar, é um fenômeno individual. Os indivíduos, eles lembram dos eventos, dos acontecimentos. E esse processo de lembrança, ele é compartilhado com outros indivíduos. Esse ato de compartilhar as lembranças entre os indivíduos é o que vai, né, produzir uma memória coletiva sobre os eventos. Tá? Essa memória coletiva, ela vai seguir dois caminhos. Ou ela vai se materializar a partir da escrita, entrar no rol das memórias oficiais, a partir da legitimidade da historiografia, que é a ciência que coloca as memórias nos documentos, e esses documentos vão para os arquivos públicos, privados, que é onde se, né, demarca uma memória oficial. Tá? Ou então ela segue outro caminho, ela segue o caminho, né, da oralidade, que é essa, né, memória que é compartilhada a partir da oralidade. Geralmente essa memória ela é silenciada, porque ela não demarca ali, né, não se materializa ali nos documentos históricos. Então aqui a gente já tem ali uma discussão interessante. Olha, a memória ela é coletiva, ela é fruto das lembranças dos indivíduos e existe uma relação de poder forte, né, que demarca, né, a prevalência de uma memória sobre a outra. Né? Então, o Obivach é um autor interessantíssimo e ele faz um paralelo muito interessante entre a sociologia e a historiografia. Tá? Depois disso, pessoal, nós falamos sobre um autor
muito importante, que é o Michel Pollack. Tá? O Michel Pollack, ele vai pegar o Obvach para dialogar com ele, né? E ele vai dizer, olha, eu concordo com o Obvach, existe uma relação ali forte de poder, pautado no conhecimento historiográfico, pautado no papel que as instituições sociais têm de legitimar determinados arranjos sociais. Eu concordo com o Obvach, né? Mas eu discordo em parte. Michel Pollack vai dizer, olha, é possível falar sim de uma memória individual, né? Porque as memórias, elas não são assim um caminho para se chegar à verdade. As memórias, elas são um caminho para a gente pensar como o passado se materializa no presente. Mais ainda, ela é um caminho para a gente pensar quem, como e por que determinadas memórias se configuram como mais legítimas do que outras. Então, o Michel Pollack está avançando na discussão. Ele está dizendo, olha, eu estou interessado, né, não em identificar se uma memória ela é verdadeira, porque todos concordam com ela, ou se ela é falsa. Não. Eu quero saber como é que se produz uma memória e como é que ela ganha legitimidade histórica e passa a ser, né, divulgada como uma memória verdadeira dentro das instituições produtoras de memória. Por exemplo, os museus, os arquivos, como bibliotecas, etc, etc. Então, o Obvach ele vai dizer, olha, eu não quero ver se uma memória ela é verdadeira ou falsa, eu quero ver esse processo de construção da memória. E esse processo de construção de uma memória, pelas instituições de memória, ele é um processo que envolve muitos elementos, que envolve elementos verdadeiros, que de fato aconteceram na história, mas que envolve elementos falsos, no sentido de fantasias, né? No sentido de invenções das pessoas, porque querem, né, dar mais legitimidade ao papel que elas ocupam dentro de determinados grupos. Né? E esse mecanismo, né, de produzir uma memória, ele é fundamental para a gente construir identidades sociais. O Estado-nação, por exemplo, né, são vários indivíduos aglutinados num território a partir de elementos culturais comuns, de uma identidade comum. O Estado-nação ele faz perfeitamente bem esse papel, né, de edição, de produção de uma memória que é introjetada nos indivíduos a partir do processo de socialização que nós temos, e os indivíduos passam, né, a reproduzir aquelas memórias, sem questionar muitas vezes. Então, o Obvach, ele está querendo... O Obvach não, desculpem. O Pollack, ele está querendo ver como é que essa memória se produz. Então, ele dá muitos elementos para a gente pensar os mecanismos de produção de uma memória, tanto para que se construam identidades, como também para que se construa um tipo de autoestima social e de legitimidade social para falar sobre determinados acontecimentos e eventos do passado no presente. Tá? Então, nós falamos bastante sobre esses autores, trouxemos exemplos, né, de museus, de eventos que são utilizados para a produção de uma memória, tá? Para falar justamente sobre temas como as memórias herdadas, que são as memórias que são herdadas por pessoas, né, que não necessariamente viveram os eventos, mas de tanto escutar, herdaram aquela memória. Tá? Isso é possível da gente ver nas nossas famílias. Tá? A minha família, por exemplo, eu cresci ouvindo a minha avó materna, né, falando que a família, né, de papai veio da Espanha porque eram tempos difíceis e não sei o quê. Não tinha nenhum documento que atestasse isso. Eu nunca fui na Espanha, já, apesar de já ter morado na Europa, nunca fui na Espanha. E volta e meia eu me pego reproduzindo essas memórias da minha avó, né? Porque eu herdei dela. Então, voltas e meias, às vezes eu estou tomando uma cerveja com um amigo e a gente está falando sobre migração, está falando sobre as guerras e fala, não, porque família de papai
tem uma história que ela veio, né, lá da Espanha, nos tempos de guerra, de revolução. Vocês sabem que a Espanha passou por uma guerra civil, etc, etc. Então, uma memória herdada, tá? Que eu não vivi, mas que eu herdei. Que não é falsa, mas tampouco eu posso dizer que é verdadeira. Né? Falamos sobre exemplos de estudantes que eu oriento, com a questão de uma senhorinha do artesanato, etc, etc, etc. Tá? Falamos bastante sobre o Obivash e sobre o Michel Pollack. Tá? Ao fim das contas, nós chegamos nessa altura que é importantíssima e que eu já estava assim, quebrado e não estava nem conseguindo mais pensar, e a gente falou muito rápido e terminou a aula, porque são 2 horas, terminou. E aí eu vou falar 10 minutinhos sobre ela para a gente entrar no próximo texto. Bom, essa autora, pessoal, ela é fundamental, a Beatriz Sarlo. Primeiro porque ela é uma das nossas. Né? A gente está acostumado nas ciências sociais, a gente tem essa, né, introjetou essa coisa da gente ler muito europeus, norte-americanos, tá? E às vezes a gente esquece que tem uma produção interessantíssima aqui dos nossos irmãos latino-americanos, tanto aqui dos países de língua hispânica, quanto aqui no Brasil. Né? Às vezes a gente tem autores interessantíssimos aqui do lado, que estão ali à frente desse pensamento europeu, propondo um pensamento decolonial, um pensamento para interpretar a América Latina, e a gente vai procurar os gringos para poder se interpretar. Então é importante a gente conhecer um pouco melhor a Beatriz Sarlo. Tá? A Beatriz Sarlo, ela começa a produzir, ela é da comunicação. Ela é fez um curso de comunicação e ela tem um trabalho fantástico sobre a cultura urbana de Buenos Aires e principalmente sobre a memória traumática da Argentina, tá? Sobre a ditadura. Vocês sabem que a Argentina, o Chile tiveram ditaduras assim muito pesadas, né? Não mais pesadas que a do Brasil, mas causa essa impressão de ser mais pesada porque eles encararam esse trauma. Houve os julgamentos, houve condenação, né? Houve ali uma série de princípios e de medidas que mostraram ao mundo que eles não passaram a mão na cabeça dessas pessoas que cometiam crimes de guerra. Tortura é um crime de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os torturadores foram julgados, pegaram a pena capital, que é pena de morte, etc. A Hannah Arendt escreveu bastante sobre o Tribunal de Nuremberg. Né? Tem um caso clássico do Adolf Eichmann, que foi pego na Argentina, que era só um funcionário público, mas fazia ali o serviço de dar baixa nos judeus que iam para o campo de concentração e foi condenado à morte. Então, vejam, a Argentina, todos os problemas que ela tem, né, ali da época Menem, corrupção, etc. e tal, ela encarou de frente essas memórias traumáticas da ditadura. E a Beatriz Sarlo, ela tem uma produção muito interessante sobre esse tema. Tá? E a Beatriz Sarlo está num contexto de produção do conhecimento que a gente conhece como uma virada epistemológica. Tá? O que é isso, virada epistemológica? Foi um movimento de intelectuais que, apesar de ter começado na Europa, abriu as portas para que a gente refletisse o modo como aqui nos países, né, do Atlântico Sul, a gente é meio que dependente desse conhecimento europeu, abriu as portas para a gente pensar em toda uma produção de conhecimento decolonial, pós-colonial, e abriu as portas para a gente questionar as bases metodológicas que as ciências tinham para produzir conhecimento. Isso aconteceu ali entre a década de 70 e 80, esse movimento, né? Virada epistemológica. Né? Dentro do campo de produção de conhecimento científico, quando as ciências se libertaram da filosofia, elas precisaram se definir ontologicamente, ou seja, quais os seus conceitos chaves, qual o seu objeto de estudo, a coisa em si. Ontologia significa a coisa em si. Quando uma ciência surge, ela precisa definir a coisa em si, ou seja, qual o meu objeto de estudo, qual o meu conceito-chave. Definindo isso, ela precisa definir como vai abordar a coisa em si, ou seja, ela precisa definir suas bases epistemológicas, que são os métodos pelos quais ela vai abordar o seu objeto de estudo, ela vai trabalhar os seus conceitos chaves. Então, a virada epistemológica foi um momento da história que
teve ali seu cerne na França, Michel Foucault, Jacques Derrida, Lacan, Judith Butler nos Estados Unidos, etc. Então, ela teve ali o seu surgimento na França e ela serviu para questionar o dogma metodológico da época. Voltando para pensar a memória e a antropologia no estudo da memória social, essa virada epistemológica foi importante. Por quê? Porque todas essas memórias, né, que não entravam no rol das memórias oficiais por meio da historiografia, elas eram deslegitimadas como fonte de produção de conhecimento. Então, se eu tenho o museu como instituição produtora de memória, o museu não se interessava. Não, o museu não se interessava pela história oral, não se interessava pela memória social. Não, o museu se interessava pelo que estava no papel, legitimado pela historiografia. Então, essa virada epistemológica, ela vai tirar os olhos, né, fazer com que o nosso olhar se desloque dessa memória legitimada pela história e passe a olhar para a memória desses grupos que foram marginalizados ao longo da história. Os povos colonizados, como nós, latino-americanos, começaram a falar de si mesmos sem recorrer aos europeus, produzir conhecimento interno. Os povos indígenas começaram a criticar o modo como eles eram representados no museu e começaram a falar deles mesmos. Os povos afrodescendentes começaram também a requerer um lugar de fala, que a gente escuta muito, ou seja, eu quero falar sobre o sofrimento que é sentir preconceito. Eu não quero ouvir um branco europeu falando como é ruim o preconceito. Eu quero falar sobre preconceito no meu lugar, como afrodescendente de um país colonizado que viveu 300 anos de escravidão. Então, essa virada epistemológica, ela abre as portas para o que a Beatriz Sarlo chama de subjetividade, olhar para a subjetividade, ou seja, olhar para essas memórias fruto da oralidade, olhar para essas memórias que são compartilhadas a partir da oralidade. Então, na França, a gente vai ter o surgimento da nova história, na Itália, a gente vai ter o Carlo Ginzburg falando de microhistória. Aqui no Brasil, a gente vai começar a trazer os povos indígenas, né, para falar sobre eles mesmos, né? E vão se criar mecanismos para fazer o tratamento dessas informações com todo o rigor científico, justamente, né, para legitimar esse conhecimento que é fruto da subjetividade. Tá? Então, a Beatriz Sarlo, ela fez um trabalho importantíssimo na tentativa de legitimar esse conhecimento fruto da história oral, da oralidade, da memória coletiva e social, como uma fonte legítima de pesquisa, utilizando como laboratório justamente os traumas da ditadura militar argentina, né, que matou muita gente, fez atrocidades horríveis, né, tem toda uma história envolvendo o tráfico de crianças, que matavam os pais das crianças e botavam para os generais adotarem, etc. Tá? Então, a Beatriz Sarlo, ela está inserida nesse debate, e ela está inserida nesse debate discutindo, olha, em que medida, né, essas memórias subjetivas, essas memórias que não estão legitimadas pela historiografia, elas podem ajudar a gente a pensar como, né, a historiografia legitima determinados eventos ou determinados olhares sobre determinados eventos como legítimos. Então, é um jogo de você conciliar, né, essas memórias subjetivas, individuais, com um conhecimento histórico mais amplo e ver ali esse processo de construção de uma história. Tá? De uma história que é reproduzida, que é divulgada pelas instituições arquivísticas ou de memória, como os museus, e que é introjetada na gente, na sociedade civil mais ampla, e a gente passa a reproduzir, muitas vezes sem um senso crítico. Pessoal, essa virada epistemológica também aparece como virada linguística, porque a virada epistemológica é um movimento que surge dentro da filosofia pós-estruturalista francesa, que é justamente uma crítica, né, a essa epistemologia de produzir conhecimento que procura mais verdades
do que fazer boas perguntas. Então, a virada linguística ou a virada epistemológica, ela parte do princípio de que as verdades são produções fruto da retórica da linguagem. Então, você pode produzir determinado evento como verdade a partir da retórica da linguística, né? Sintaxe, etc, etc. Tá? Então, a Beatriz Sarlo, ela tem ali uma contribuição muito grande para os estudos de memória, porque ela está justamente afinada com esses intelectuais, Michel Foucault, Jacques Derrida, o próprio Lacan, Mouffe, Laclau, que eram autores franceses que inauguraram essa perspectiva, né, de olhar para a subjetividade, mas não olhar para a subjetividade perdendo o foco do rigor científico, olhar para a subjetividade e tentar pensar como a subjetividade pode ser tratada, trabalhada metodologicamente como um instrumento de produção do conhecimento. Tá? Ou seja, quando eu falo subjetividade, são esses relatos em primeira pessoa. Tá? Então, ela, em diálogo com esses pós-estruturalistas, ela teve digamos assim, um insight, um discernimento muito interessante, né, para dar legitimidade a essa subjetividade na produção de conhecimento, né? Porque se criticava muito, ainda hoje se critica. Quem de vocês nunca ouviu um professor de metodologia mais conservador dizendo: ei, não é para escrever em primeira pessoa não, um texto acadêmico, científico. Você tem que escrever no plural, né? Nós, né? Não é para escrever eu observei, eu tracei determinado objetivo, não, né? Existem ainda professores mais conservadores que são contra isso, mas esse conhecimento em primeira pessoa, ele é muito rico, porque ele localiza quem está produzindo conhecimento. Ele apresenta para o leitor, né, o lugar de onde esse conhecimento está sendo produzido. Tá? Então, isso é muito rico e importante. Né? Isso se torna um objeto de análise para você entender como determinado objeto de pesquisa ele é construído, como determinada representação de mundo ela é construída, como determinada memória ela é produzida e representada para um público mais amplo. Tá? E a sacada que a Beatriz Sarlo teve, que é muito interessante, né, é de pensar o caráter discursivo da memória. Porque toda memória ela está inserida em um discurso. Né? A memória subjetiva dos indivíduos ela não está dissociada do contexto social mais amplo, do qual aquele indivíduo faz parte, e do contexto político, geográfico e econômico mais amplo, também do qual determinado indivíduo sujeito faz parte. Tá? Então, a Sarlo, ela propõe a noção de que a memória, aqui é propõe, tá, pessoal? Ficou opõe, mas é propõe. A Sarlo, ela propõe a noção de que a memória, fruto da história oral, assim como toda experiência subjetiva, ela tem um caráter discursivo. Então, o que a Beatriz Sarlo está querendo dizer para a gente? Olha, essa memória, fruto da oralidade, que é passada de geração em geração, muitas vezes por pessoas que nem sabem ler ou escrever, elas têm um valor científico enorme, porque elas estão envolvidas em determinado discurso geopolítico, em determinado discurso socioeconômico. Tá? Então, o jogo é a gente fazer emergir dessas memórias subjetivas, né, o discurso onde elas se inserem. Tá? Qual é o princípio discursivo, né, por trás de uma instituição de memória que apresenta determinado evento de um modo e não de outro? Tá? Então, desse modo, as lembranças elas assumem, né, a forma de uma narrativa que organizam acontecimentos da vida pessoal em torno de princípios bem definidos e em torno de discursos, né, mais amplos. Tá?
geoeconômicos, socioeconômicos, sociohistóricos, tá? Então, esse caráter discursivo da memória, ele permite que a memória ela transcenda a subjetividade meramente individual e confere à memória um caráter social, né, inteligível às trajetórias individuais. A memória da senhorinha, que mistura elementos de exatidão e inexatidão, sobre o fato dela ter aprendido a fazer artesanato de forma, seguindo a tradição familiar, ela está inserida num discurso, tá, identitário. Ela está, quando ela produz aquela memória de que ela aprendeu a fazer artesanato dentro da tradição da sua família, ela está inserida num discurso identitário da cidade dela, que é uma referência na produção do artesanato de Sergipe, num discurso, né, socioeconômico. Quando ela produz aquela memória, ela está tentando, né, legitimar a sua fala como uma portadora legítima de um saber que é reconhecido socialmente, historicamente, politicamente e economicamente na cidade dela. Ela está inserida num discurso, né, num discurso socioeconômico de que para ela, né, valorizar a sua experiência, para ela valorizar a produção de artesanato local, ela precisa construir, né, essa memória que não é exata, que tem elementos de falsidade, de verdade, falsidade não no sentido de adjetivo, ela é falsa, não, mas porque ela está manipulando elementos, né, que não são precisos. O Otacílio não viu essa aula, então ele não sabe do que a gente está falando. Depois o Otacílio vai ver. Mas o Adão, o Tiago e o Gilvan, eles viram essa aula. Então eles sabem da história dessa senhorinha, né? Que disse que aprendeu a fazer artesanato com a família, mas aprendeu com uma vizinha de uma forma não muito romântica. Mas ela constrói esse discurso, né, para trazer para ela legitimidade social, como portadora daquele saber. Ela constrói esse discurso para, né, trazer para ela autoestima social, né, para mostrar para as outras pessoas que ela é um personagem central na produção de artesanato. E com isso ganha mais reconhecimento do poder público, mais reconhecimento do grupo de artesãos que vem nela uma referência histórica, tá? Então, a Beatriz Sarlo, ela está querendo dizer isso, olha, as memórias individuais, subjetivas, elas têm um valor incrível, porque elas estão dentro de discursos, de jogos discursivos, de poder. Tá? Então, elas são fundamentais para a gente entender como se produz uma memória, a quem ela serve, como ela pode ser mobilizada, tá? Em que cenário ela se encaixa. Tá? Então, a Beatriz Sarlo é uma autora fantástica, ela tem poucos livros traduzidos no Brasil. Tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse programa Roda Viva. Tá? Fica aí uma dica. Acredito que vocês já devem ter visto Roda Viva, né? Programa da TV Cultura super bacana. E ela falando nesse programa sobre o modo como ela trabalha a memória para pensar essa memória traumática, né, que foi a ditadura militar na Argentina, eu acho que lança muitos insights, traz muitos insights para a gente pensar o próprio contexto do Brasil. Então, deem uma olhada nesse Roda Viva se tiverem um tempinho. Sei que hoje em dia, com celular, smartphone, a gente, né, acessa a informação de modo diferente. Ninguém senta, poucas pessoas da nossa idade. Apesar de eu ser de uma geração que veio antes do computador, né, estou com 40 anos, mas assim, hoje em dia a gente não tem muita paciência para ficar quase 2 horas na frente da TV vendo um programa jornalístico, mas vale a pena, tá? E com isso a gente fecha essa tríade, Obivaz, Pollack e Sarlo, né, que são os 3 principais nomes do campo das ciências sociais que trabalham com a temática da memória, e agora a gente pode mudar o texto e tratar do tema da memória a partir do olhar da psicanálise, mas sem perder de vista os museus. Pessoal, vocês têm alguma questão que vocês querem colocar agora, nesse primeiro momento?
Se não tiver, não tem problema nenhum. Eu pergunto só porque percebam como faz diferença, né? Quando a gente não está esgotado, cansado, né? Como rende melhor. Então, pessoal, esse texto é um texto que eu acho interessantíssimo. Essa pesquisadora, Tânia Veríssimo, né? Ela não é, digamos assim, uma professora da universidade. Ela é psicanalista, tá? Ela é psicanalista, mas ela trabalha na área clínica. Na área clínica, né? Não sei se vocês já leram Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari também estão inseridos nessa virada linguística, nessa virada epistemológica, ou nessa corrente filosófica chamada pós-estruturalismo. Tá? O Deleuze era um intelectual da universidade e produzia conhecimento a partir do seu lugar de fala como intelectual da Universidade de Paris. O Guattari, ele era um clínico numa clínica psiquiátrica, que estudou na universidade, mas trabalhava na clínica psiquiátrica. E os dois se juntaram para produzir conhecimento. O Deleuze com toda a abstração intelectual e o Guattari com a sua vivência prática. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a Tânia Korg Veríssimo, ela tem uma experiência prática muito grande na área clínica. Tá? Então, veja, ela é psicóloga, trabalha com psicanálise desde de 2008, tá? Então é uma pessoa jovem, mas que tem ali um texto muito interessante, tá? E é um texto muito interessante porque ele aborda o trabalho de um psicanalista que é uma referência para quem estuda museus, sociologicamente e antropologicamente, claro, né? Que é o Jacques Derrida. Jacques Derrida é um psicanalista que fez parte desse grupo, né, de intelectuais franceses, que ora são alocados como pós-estruturalistas, ora são alocados como pós-modernos. Eu gosto de alocá-los como pós-estruturalistas, tá? E ela, nesse texto em que ela está analisando esse conceito central do Derrida, que é o de mal de arquivo, ela está apontando um problema que o Derrida trabalhou durante muito tempo de sua vida, que é um problema ético-político dos arquivos, né? Quando da produção de memórias como verdade. As instituições arquivísticas, por exemplo, os museus, né, durante muito tempo estiveram mais focadas em produzir memórias e em produzir histórias, né, como se fossem verdadeiras. A gente viu isso na primeira aula, né? Os museus de tipologia racionalista, né, que adotam um tipo de narrativa explicativa, né, pautada na racionalidade científica, eles partem do pressuposto de que se você segue um método científico, você alcança a verdade. E o Derrida está dizendo para a gente, não, se você parte do método racionalista cartesiano, né, para produzir uma memória, você corre o risco de produzir o mal de arquivo, que é silenciar uma série de outras memórias, legitimando apenas uma versão da memória como verdade. E é esse o problema ético-político dos arquivos que o Derrida está abordando, né? É esse problema, né? No tratamento documental de pesquisa, quando eles vão produzir determinadas narrativas, ou seja, determinadas versões sobre o passado, muitas vezes eles silenciam diversas outras versões. É como se ele estivesse polindo um texto. Edita isso, edita isso, edita isso, edita isso, e transforma o texto num texto, digamos assim, sem rasura, num texto fechado, num texto que não dá margem para a gente refletir ou questionar o presente. Então, o Derrida está focado nesse problema. Tá? E essa intelectual da área clínica, a Tânia Korg Veríssimo, ela vai fazer esse texto, que ela vai desenvolver nesse texto uma argumentação que pega esse conceito do Derrida, que é o conceito de mal de arquivo, para pensar esse tipo de doença que acomete os arquivos, né? Que é, ao mesmo tempo em que eles
produzem uma memória muito polida, sem rasuras, sobre determinado evento, eles lançam, né, no esquecimento uma série de outras memórias. Mas isso não faz com que essas outras memórias sucumbam. Elas ficam silenciadas, mas com um potencial de vir à tona. Sempre com um potencial de vir à tona. E ainda mais, né, com essa virada epistemológica, onde os museus passam também a refletir, a partir de uma autocrítica, o modo como eles representam ou produzem narrativas sobre eventos do passado no presente. Tá? Estimula os museus a olhar mais para o presente do que para o passado. Então, o que é que o Derrida, com esse conceito trabalhado, né, pela Veríssimo, está falando? Olha, os museus eles precisam olhar para o presente. O trabalho de tratamento do passado é secundário. O principal trabalho dos museus é pensar no presente. Se eles olham só para o passado, eles correm o risco de simplesmente reproduzir versões do passado que vão reproduzir problemas socialmente, historicamente construídos. E a ideia do museu como instituição de produção de conhecimento é superar problemas, é servir ao social como um instrumento de ação social. Tá? Quem levantou a mão? Gilvan, fala, por favor. Porque, da maneira tradicional, né, professor? No caso, tenta produzir uma imagem mecânica, né, de grupos perfeitos, onde na realidade não existe. Porque grupo perfeito não existe, no caso. Sempre tem positivos e negativos, no caso. Aí, do método tradicional, deixa mecanizado uma coisa como se fosse robótica, no caso, não é isso? Sem direito às individualidades, às liberdades. Não é isso, dentro de uma caixa, na realidade. Só isso mesmo. Perfeito, Gilvan. Os museus, no seu processo, vamos ampliar, as instituições arquivísticas, das quais os museus fazem parte, eles têm esse, digamos assim, se eles não estiverem atentos, eles correm o risco de simplesmente tratarem uma memória ou determinado evento do passado de modo a produzir, você falou assim como uma coisa mecânica, mas eu insisto, produzir um texto muito polido, um texto limpo, que não condiz com a realidade dos fatos históricos. Tá? A história, ela é em processo, ela é processual. É claro que você, no tratamento da história, você precisa privilegiar, dar mais ênfase a determinados acontecimentos, a eventos, do que a outros. O problema não é esse. O problema é você apagar os outros, como no trecho do texto que ela mostra o hino da proclamação da República. Olha, nós vamos esquecer a escravidão. Então, você pode produzir a memória da República sem apagar a escravidão. Foi traumático, vamos superar isso, vamos tentar resolver isso. Mas não, vamos fingir que não aconteceu, vamos apagar. Então é isso que o mal de arquivo faz. O mal de arquivo ele é quando a instituição de arquivo, a arquivística, a instituição produtora de memória, ela opta por trabalhar apenas com a memória. O problema não está aí. O problema é que quando ela faz essa opção de trabalhar apenas com uma das versões dos fatos, ela apaga as outras, silencia. Não, elas não vão ser apagadas, não vão ser silenciadas. Entendesse? Mas foi uma colocação que você fez, sim. Bom, pessoal, esse texto, né? Esse texto ele é inspirado nesse autor aqui, nesses dois autores. Bom, Freud já virou um personagem da cultura pop, né? Tá em camisa, tá na TV, tá em qualquer biblioteca, livraria, em quadrinhos, etc. E o da direita é o Jacques Derrida, que é o autor o intelectual que essa autora está trabalhando.
tá? É o Jacques Derrida. Então, é a partir do trabalho desse autor, que está aqui com destaque em azul, que ela está argumentando. Tá? Então, esse texto, pessoal, ele se inspira, esse texto, né, a escravidão como mal de arquivo, apagamento e acontecimento na história do Brasil, ele se inspira num colóquio internacional, tá? Que aconteceu, se não me falha a memória, na década de 90, tá? Em Londres. E esse colóquio internacional, ele discutia a memória e os arquivos, né? Dentro dos interesses, dentro né, do que estava sendo produzido pela Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e Psicanálise, também do Museu Freud, na Áustria, tá? E no Instituto de Arte Cortot, tá? Se pronuncia feito Foucault, tá? Cortot, Foucault, Instituto Francês de Arte Francesa. Tá? Então, o Derrida ele fez uma fala muito interessante nesse colóquio, nesse simpósio, nesse colóquio, problematizando justamente esse arquivo que a gente conhece no senso comum, que é um lugar que a gente recorre para tirar a prova dos 9. Né? Eita, eu estou em dúvida, como foi que foi o processo de abolição da escravidão? Eu não sei, deixa eu ver no arquivo. Ah, tá, a princesa Isabel, Dom Pedro II estava viajando, Dom Pedro II era um liberal, a princesa Isabel teve uma educação liberal, ela via com bons olhos a independência da escravidão, e ela foi ali e, né, os liberais pressionando, ela assinou muito benevolente a abolição da escravidão, etc. Bom, é o que a gente vai ver quando a gente vai num arquivo tradicional. Né? Se eu for no arquivo do Museu do Ipiranga, eu vou ver isso. Se eu for no arquivo aqui da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, que é onde eu estou cuidando da minha mãe, né? Tem uma senhora que mora sozinha, então eu estou aqui dando suporte, eu vou achar isso, esse relato. E o Derrida está dizendo, olha, esses arquivos, eles estão doentes, eles estão sofrendo do mal de arquivo, ou seja, eles apagaram toda uma série de relatos referente a essa memória traumática, no caso do Derrida, as memórias traumáticas do Holocausto, né, da colonização francesa na Argélia, que ele é argelino, tá? E no nosso caso, as memórias da escravidão, eles apagaram uma série de memórias. Isso é o mal de arquivo operando, quando uma instituição arquivística dá prioridade apenas a uma memória e mata as outras. Ou melhor, tenta matar as outras, porque elas, como o próprio Pollack falou, elas ficam subterrâneas, esperando o momento de emergir. Tiago, você queria falar alguma coisa? Ah, não, foi troquei aqui no microfone sem querer. Tranquilo, se quiser falar, sinta-se à vontade. Então, pessoal, esse texto foi produzido pela Tânia Veríssimo, mas é um texto como se tivesse, né, ali muito forte, mas que tem um diálogo muito forte com Derrida. Então, na leitura que eu fiz desse texto hoje, para preparar esse material para vocês, muitas vezes eu fiquei, parece que eu estou lendo Derrida. Tá? Mas é a Tânia Veríssimo. Tá? Então, o Derrida ele tem uma história muito interessante. Ele é argelino. Tá? Vocês sabem que a África, na Conferência de Berlim, em 1870, né, quando Berlim se tornou independente, Berlim não, desculpa, quando a Alemanha se tornou independente, houve o reconhecimento, né, da Europa, França, Espanha, Itália se unificou, não ficou independente. Quando a Alemanha se unificou junto com a Itália, a Alemanha propôs essa conferência, a Conferência de Berlim, né, que foi uma conferência, uma reunião que juntou, né, representantes da Grã-Bretanha, representantes dos países de língua latina, França, Espanha, Portugal, etc., também dos países Áustria, Países Baixos, etc., Bélgica. E essa conferência, o que é que acontece? Eles decidiram assim, olha, a gente se unificou,
A partir de agora, nada de negociar com a Saxônia separado da Bavária. Bavária e Saxônia agora é tudo uma coisa só, é a Alemanha. Então, a gente está aqui apresentando o Estado-nação alemão e a gente está de olho porque vocês estão invadindo a África e a gente quer também entrar nessa parada. Está todo mundo invadindo a África, só a Itália e a gente que está de fora. Como é que pode? Vamos resolver isso. Então, se colocou o mapa da África, beleza? E eles decidiram, olha, eu fico com isso aqui, eu fico com isso aqui, não, isso aqui já é da França, não, mas eu vou ficar aqui, não. Dividiram a África em zonas de influência, que eram uma extensão, né, dos Estados-nação europeus, e a partir de então eles puderam colonizar a África sem entrar em guerra com eles mesmos. Vamos gastar nossos cartuchos só com os africanos, e não entre nós. Então a Conferência de Berlim foi um acordo nesses termos, tá? E o Derrida era argelino, e a Argélia era uma colônia francesa. Então o Derrida, apesar de ser branco, o que já mostra que ele não era ali da parte, né? Ele era muito provavelmente um filho de um administrador francês que estava na Argélia, que ficou morando na Argélia, ele nasceu na Argélia. Então o Derrida ele era argelino. Tá? Mas, apesar de ser branco, ele sofre preconceito na França, quando ele vai morar na França, ele é um migrante. Tá? E ele, para desenvolver sua vida intelectual na França como migrante argelino, ele tem que se esforçar um pouco mais, tá? Apesar de ser branco. Tá? Então, o Derrida é uma pessoa que ele sempre teve muito empenhada nessas causas sociais e empenhado em trazer à tona as vozes desses grupos que, ao longo da história, né, foram marginalizados. Tá? Bom, então é um texto que a autora conecta Freud e Derrida. Derrida se inspirou muito em Freud para pensar essa questão do mal de arquivo. Tá? Bom, mas antes da gente entrar no texto, a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Primeiro de tudo, bom, Freud você já conhece, né? Freud era neurologista, e dentro dos seus estudos do cérebro humano, da mente humana, ele desenvolveu a psicanálise, que é uma ciência muito interessante. Tá? É uma ciência que parte do pressuposto de que, para a gente entender a doença mental, para a gente entender assim, a angústia mental, a gente precisa, né, fazer um processo de fazer emergir o inconsciente. A gente precisa pegar os indivíduos desligados da racionalidade do dia a dia para que eles possam trazer à tona, né, o seu verdadeiro eu, que é aquele eu desprovido das regras, né, digamos assim, do cerceamento social. Então, Freud vai ter uma sacada muito interessante. Freud ele vai dizer, como é que eu vou pegar o inconsciente? As pessoas só estão inconscientes quando estão dormindo. Os sonhos, pegar os sonhos, que é uma forma de materializar, é onde o inconsciente se materializa, é no sonho, quando a gente está desligado do cerceamento das regras sociais. Bom, mas o sonho pelo sonho é muito subjetivo, e Freud era um cientista, então Freud vai, né, pedir para as pessoas contarem os seus sonhos, e vai fazer desse relato dos sonhos um instrumento de racionalização do lugar da pessoa no mundo, para tentar medir ali a doença mental das pessoas, tentar identificar o que é que está angustiando as pessoas. Tá? Então, Freud cria a psicanálise, né, para trazer à tona elementos que estão recalcados, ou seja, que estão silenciados. Né? Freud, na psicanálise, foi muito criticada na época, porque as pessoas diziam, não, esse rapaz está doido, como ele vai curar a doença mental a partir do sonho? Só que não é do sonho, é a partir de um processo de racionalização do sonho. Né? Porque, segundo ele, quando você sonha, o que está recalcado, ou seja, o que está silenciado, o que você está, né, guardado, vem à tona. Então, quando você fala sobre o sonho, você, né, racionaliza o que é que você está guardado dentro de si mesmo, você coloca para fora e começa, né, esse exercício de pensar racionalmente sobre o seu inconsciente, o seu irracional. Tá? Então, o Derrida está muito inspirado nisso, quando ele fala do mal de arquivo. O que é o mal de arquivo? É o processo,
né, de silenciamento de determinados eventos pelas instituições arquivísticas. Né? O Derrida ele quer ver o que é que está silenciado nos arquivos, ou seja, o que é que está sendo recalcado, sendo guardado pela pressão, né, do próprio modus operandi dos arquivos. Tá? Então, o Derrida ele está pegando esse jargão da psicanálise freudiana e trazendo para pensar o arquivo como uma instituição produtora de memória, tá? Construtora de memórias. Tá? Não de memórias que ficam lá, de memórias que vão ser passadas para a sociedade civil, que vão ser inscritas na sociedade civil e que a sociedade civil vai começar a reproduzir como verdadeiras, sem olhar para o que está sendo recalcado, ou seja, silenciado em termos de memória, nas instituições de memória, ou seja, nos museus, que é o que me interessa, né? É o objeto dessa disciplina. Bom, Derrida, inspirado em Freud, né? Junto com outros intelectuais, ele vai fazer parte desse movimento pós-estruturalista, que é, como eu já introduzi para vocês, um movimento que tem como objetivo, né, fazer uma crítica a esse argumento de que os indivíduos são marionetes das instituições sociais. Que a Beatriz Sarlo falou, né, sobre a questão da subjetividade. Então, o pós-estruturalismo é esse movimento que vai dizer assim, olha, não existe verdade. Que maluquice é essa? Como não existe verdade? Eu jogar uma pedra no chão, ela cai. Isso é uma verdade, é uma lei da física. Mas só que o Derrida, ele está falando assim, olha, não é que não existem verdades, é que a verdade ela é um processo de construção dentro da linguagem. Ela é um processo de construção retórico dentro da linguagem. Então você pode, em determinado momento da história, construir uma verdade, por exemplo, os judeus não são gente. Parece uma frase ao vento. Mas quando você reproduz essa frase, os judeus não são gente, os judeus não são gente, durante muitos anos, faz com que as pessoas olhem para os judeus como um bicho. E isso alivia o peso, alivia a culpa, quando a gente começa a matar os judeus. Então já foi uma verdade que os judeus eram inferiores, não eram gente e mereciam morrer. Isso já foi uma verdade na Europa, na Alemanha nazista de Hitler. Isso foi construído como verdade. Hoje em dia, a gente sabe que isso é um absurdo. Então percebe como a construção de determinado argumento como verdade é um arranjo retórico dentro da linguagem. Então é isso que os pós-estruturalistas estão falando. Os pós-estruturalistas foram um movimento, né, que eles estavam tentando mostrar que a ciência ela trabalha produzindo verdades utilizando arranjos linguísticos. E que dependendo do modo como você muda esses arranjos linguísticos, o que era verdade no século passado, hoje não é verdade. Tá? Trazendo para o Brasil, né, no século XIX, no século XVIII, em cada esquina do Brasil que você perguntasse, né, dissesse, não, mas você não acha errado escravizar seres humanos? Os intelectuais iam dizer, não, mas os escravos não são humanos, não são gente. Então, não é errado, não. É como se fosse um burro de carga. Eu não vejo problema. Isso era uma verdade, por mais absurdo que pareça. Com o passar dos anos, com as transformações políticas, econômicas e intelectuais, essa crueldade veio à tona e a gente conhece hoje como verdade que não existe isso de raça superior ou inferior. Somos todos da mesma raça humana. A verdade hoje é essa. Ainda existe preconceito, existe. Então, o que é que esses intelectuais estavam dizendo? Olha, a gente precisa, né, produzir ciência ciente disso, né, do potencial da linguagem e das limitações da linguagem. Porque foi isso, né, a gente acreditar que o conhecimento é verdadeiro por si só, que levou à escravidão, ao Holocausto. A gente perdeu o senso crítico.
Então, quando você diz que a verdade ela é um arranjo dentro da linguagem, você fica atento. Olha, vamos ter cuidado com o que a gente sustenta como verdade, porque a gente pode estar fazendo cometendo um absurdo. Tá? E a partir desse movimento pós-estruturalista, o Derrida cria um método chamado o método da desconstrução, que é um método em que ele vai aplicar semelhante ao método arqueológico de Michel Foucault, né, para desconstruir arranjos epistemológicos, para desconstruir essa forma de produzir conhecimento desprendida de uma ética, né, de uma ética política dentro da linguagem. Eu sei que é abstrato, tá? É uma coisa filosófica, mas eu estou sendo bem didático, né? Vocês estão entendendo, né? Então, esse método de desconstrução, se não estiverem entendendo, me interrompam e perguntem. Esse método de desconstrução é justamente o que o Derrida está aplicando para entender os arquivos. Ele está desconstruindo essa ideia de que o arquivo ele é o reduto da verdade. Tá? Ele está dizendo, olha, os arquivos eles produzem narrativas sobre determinados eventos. Mas para produzir essas narrativas sobre determinados eventos, né, eles matam outras narrativas sobre determinados eventos. E é isso que ele chama de mal de arquivo. Só que o mal de arquivo, ele, ao mesmo tempo que ele acomete, ele mata as outras possibilidades, né, de representar o mundo a partir de uma memória, ele tem o germe, o cerne, a semente, né, de promover, né, o retorno dessas memórias silenciadas como um fantasma que volta do além para assombrar o presente. Um fantasma que volta do passado para assombrar o presente. O que ele está tentando dizer? Olha, por mais que essas instituições acometidas do mal de arquivo queiram matar as outras memórias, elas não morrem. Elas ficam ali silenciadas, subterrâneas, para dialogar com o Pollack, esperando um contexto histórico favorável para virem à tona. E mesmo que elas morram, elas ficam feitas fantasmas, tá? Assombrando o presente. Então é um texto muito interessante para a gente pensar o modo como essas instituições produtoras de memória têm se transformado, né, nesse sentido, né, de produzir determinada narrativa sobre determinados eventos históricos como se fosse uma verdade em si. Não existem verdades em si, né? Mesmo Isaac Newton, quando descobre a gravidade, ele precisa colocar isso dentro da linguagem, né? E construir um arranjo retórico linguístico que convença os outros cientistas e a sociedade civil mais ampla de que aquilo é uma lei universal. Sem a linguagem, nada, nenhum conhecimento seria possível. É redundante, é óbvio, mas é preciso que se diga. Tá? Então, falando um pouco desse contexto, né, é que surge esse conceito central que a gente está estudando hoje, que é o conceito de mal de arquivo, ou arquivos do mal. E o que é que esse conceito significa? Em síntese, esse conceito propõe a desconstrução do conceito de arquivo como instituição detentora das das memórias históricas. As memórias históricas não estão só nas instituições arquivísticas, como a gente viu. Tem uma série de outras instituições onde a gente pode, né, buscar conhecimento sobre os eventos históricos. Né? A cultura popular, com a oralidade, né? É uma delas. Então, a partir desse conceito, nós temos desdobramentos interessantíssimos para pensar o conceito de trauma, esquecimento, memória social, exatidão e exatidão. Né? Porque quando a gente fala de representar um evento numa instituição arquivística
ou de legitimar determinada versão do evento como verdadeira numa instituição arquivística, a gente tem que falar da violência simbólica que isso gera. Tá? E quando a gente fala em arquivos editando memórias, a gente não pode perder de vista essa violência simbólica, né? Que gera trauma, que coloca para debaixo do tapete, que promove o esquecimento, né? Que silencia. Silenciamento é uma violência simbólica. Não, você não pode falar disso. Ah, eu fui num museu, eu vi lá que eles apresentam uma narrativa ali nos seus quadros, nos seus atos, nos seus textos, nos seus objetos, de que a escravidão foi a abolição da escravidão no Brasil foi um movimento que partiu de cima, de intelectuais instruídos, Joaquim Nabuco, Princesa Isabel, Câmara Cascudo, etc. Não, Câmara Cascudo não, desculpa, entre outros. Mas eu ouvi uma história de que os africanos estavam se rebelando. Não, isso não é verdadeiro. Então, isso é uma violência. Não, isso tem que ser silenciado. Tá? Então, é isso que o conceito de mal de arquivo faz. Ele silencia essas memórias, né, que expressam o mal, que expressam traumas. E quais são essas memórias? Do imperialismo na África, né, do Holocausto nazista, da dizimação dos povos indígenas americanos na corrida para o oeste, né? Na escravidão brasileira, que levou 300 anos. Né? E aí, ninguém tem culpa hoje. Né? Hoje em dia tem um processo de mal de arquivo muito evidente. Né? Quando alguns intelectuais falam o Brasil tem culpa pela escravidão. Aí eu digo, não, eu não era nem nascido. Sim, não estou dizendo que você, como indivíduo, tem, não. A gente está falando que a instituição Brasil tem culpa. A instituição, né, Estado brasileiro tem culpa. Porque quando ela aboliu a escravidão, ela deu um tapinha nas costas e disse, olha, meu brother, tá livre, tchau. Agora eu vou contratar italianos, alemães e poloneses para vir trabalhar. Vê aí o que é que você faz. Então, não houve nenhum projeto político-social para assimilar esses escravos libertos. Isso está em Florestan Fernandes. Vocês não leram, vão ler. Integração do negro na sociedade brasileira. Então, não houve nenhum processo. Então, é nesse sentido que se diz que o Brasil tem uma culpa institucional. Tá? E quando o Brasil diz, não tenho culpa disso, não. A gente diz, eu não tenho culpa, isso é um mal de arquivo operando na gente. A gente não quer ver. Né? A gente está silenciando. Deixa eu ver o que o Tiago escreveu aqui. Belas impressões. Trata-se da ação da pulsão de morte, que é quando não trabalha para a destruição do arquivo, trabalhará para disfarçá-lo, maquiá-lo, pintá-lo, imprimi-lo, representá-lo no ídolo de sua verdade em pintura, ameaçando todo o desejo de arquivo, invocação silenciosa de queimar o arquivo e levar à amnésia. Essa passagem é muito boa, Tiago. O que o Derrida está dizendo aqui é que ele vai criar esse conceito. O que a Veríssimo está dizendo aqui para a gente é que o Derrida vai criar esse conceito inspirado na pulsão de morte de Freud. Tá? Freud ele tinha um conceito também muito interessante, que é essa ideia de pulsão de morte. Né? Que ele fala que é uma coisa que acomete os indivíduos que têm um potencial suicida ou para autodestruição. Tá? Então, o Derrida ele pega essa ideia de pulsão de morte, né, e ele está tentando argumentar que as instituições arquivísticas, produtoras de memória e reprodutoras de memórias, elas têm em si essa pulsão de morte. Pulsão de morte no sentido de tentar matar, né, memórias traumáticas que promovem mal-estar, tá? Querendo representar determinado evento como uma pintura palatável, bonita aos olhos do telespectador. Né? E isso ameaça a vocação do arquivo, né, que é contestar no presente o passado.
né? Isso ameaça o arquivo, isso tenta trazer para o arquivo uma amnésia, ou seja, isso tenta, né, incutir nos arquivos, colocar nos arquivos essa prática de matar memórias indesejadas, traumáticas, né? Então, essa frase, esse trecho, que eu acho que eu coloquei ele mais lá embaixo, o Derrida está argumentando justamente isso. Ele está dizendo que o mal de arquivo está alicerçado no conceito de pulsão de morte de Freud, né? Que é essa necessidade que os arquivos clássicos, tradicionais têm de escolher uma narrativa mais palatável, mais fácil de ser digerida, em detrimento de narrativas que causam desconforto. Tá? E isso tem um problema, porque isso leva à amnésia. Quando a gente olha para a sociedade brasileira, né, é muito comum a gente ver no senso comum a ideia de que não, o Brasil não tem racismo, não. Tem racismo. Isso é o mal de arquivo operando na sociedade brasileira, né? Querendo matar todas essas memórias indesejáveis, traumáticas que a gente tem relacionadas à escravidão e querendo proporcionar ou promover um processo de amnésia coletiva. Tá? Então, tentando dar uma visão melhor sobre esse trecho que você colocou, é mais ou menos o caminho. Tá? Tem um livro do Freud que é muito interessante, que vocês veem na disciplina de... Qual é a disciplina de psicologia que vocês veem? Psicologia social, que é o mal-estar da civilização, tá? Que o Derrida está muito inspirado nesse texto. É um texto que vocês, se não leram, leiam. Tá? Que é esse texto que o Freud fala que para haver civilização é preciso haver castração. Não castração sexual, mas castração social, né? Para que a gente viva em sociedade é preciso uma força exterior, ou seja, as instituições sociais nos castrem, no sentido de nos cerceiem, nos impor regras, que a gente respeite as regras. Então, só fazer um paralelo, dê uma lida nesse texto do Freud, o mal-estar da civilização. Ele traz alguns conceitos interessantes que a gente pode... vocês podem aproveitar tanto para conhecimento, né, assim, pessoal de vocês, como no futuro. Diga, Tiago, você levantou a mão? O professor estava ligando esse trecho aí, a escravidão, que nem o senhor falou, que a maioria do livro ele narra a escravidão como se fosse a nobreza que tenha lutado mais contra a escravidão. E não demonstra tanto os próprios negros lutando, a imposição dele para a liberdade. Foi nesse último trecho aí, da página 23, que até em cima das primeiras páginas está falando um pouco da escravidão, que o senhor também explicou. Pois é, isso é o mal de arquivo operando. Isso é o mal de arquivo operando, não é? Quer falar de novo? Isso é o mal de arquivo justamente operando na sociedade brasileira. Não é? Quando a gente simplesmente aceita essa representação, essa narrativa, essa escrita arquivística, que só leva em consideração a versão que melhor lhe apetece, o que mais lhe agrada. Né? Essa narrativa ela cai bem ao Estado brasileiro por dois motivos. Primeiro, essa narrativa de que a escravidão veio de cima, né, como bondade da elite liberal. Primeiro, ela serve ao Brasil para que o Brasil construa os seus heróis dentro da política nacional. Né? Segundo, ela serve ao Brasil para o Brasil, enquanto instituição, se eximir da culpa histórica que tem pelos 300 anos do regime de trabalho escravocrata. Então, é uma narrativa que só serve ao Estado brasileiro. A população afrodescendente, essa narrativa ela é prejudicial, muito prejudicial. Tá? E aí a gente poderia falar disso sobre diversos temas. Né?
Mas à medida que vocês forem sentindo inquietações, vocês lançam aí para a gente focar, tá? Eu preciso me ater aqui ao texto. Tá? Então, esse conceito, pessoal, de mal de arquivo é interessantíssimo para a gente ver temas que nós já vimos na aula passada, né? Relacionados à memória, memórias traumáticas, memórias que envolvem o esquecimento, memórias que envolvem o silenciamento, que é uma palavra que eu esqueci de botar aqui, mas é uma palavra importante, porque silenciamento enfatiza, né, a violência simbólica, que é a imposição dessas narrativas arquivísticas goela abaixo da sociedade civil mais ampla. Tá? Então, a partir dessa ideia, pessoal, de mal de arquivo, quando Derrida lança essa ideia de mal de arquivo, dentro do bojo dessas discussões, né, dessa virada linguística, dessa virada epistemológica, a gente vai começar a ver as instituições, né, se apropriando dessa ideia. E a gente vai ver que não vai haver mais espaço para essa sustentação para sustentar o arquivo como a gente conhece tradicionalmente, como um lugar estático, fixo, né, que não se muda. O arquivo, a memória, a história, né, do modo como ela é tratada pelo arquivo, ela tem que ser tratada do modo como ela tem sido tratada pelos intelectuais, de forma processual. A história ela está em processo de construção de verdades, de construção de narrativas verdadeiras, ou de construção de narrativas mais legítimas que as outras. E isso envolve um jogo de poder, uma disputa pelo poder de falar sobre determinados acontecimentos, sobre determinados eventos. Tá? Então, o arquivo, enquanto instituição, ele precisa se atualizar. Tá? O que é um processo natural para quem estuda, né, poder público e produção intelectual. Geralmente, os intelectuais produzem conhecimento e só algum tempo depois o poder público se atualiza. E uma vez que o poder público se atualiza, ele cria mecanismos para atualizar a sociedade como um todo. Tá? Então, essa visão de arquivo, né, como um espaço de produção de verdades, né, um espaço onde um conjunto de documentos é tratado de forma racional, positivamente, para produzir uma verdade, né, ele começa a ser criticado e começa a surgir, digamos assim, novas potencialidades para se explorar essas instituições na produção de narrativas históricas e de memórias, mas condizentes com a realidade dos fatos. Entendam? Realidade dos fatos, né, no sentido de ouvir as outras vozes que estão sendo representadas e que podem falar sobre determinados eventos tratados de forma arquivística. Né? Ou seja, começa a cair por terra essa ideia do arquivo como detentor de uma memória verdadeira. Tá? Então, essa conferência ela foi muito interessante porque tentava justamente, né, refletir, problematizar os arquivos tradicionais. E esse texto, pessoal, do Derrida, em diálogo com a Veríssimo, com a Tânia Veríssimo, ele é fundamental para a gente pensar o museu como uma instituição arquivística por natureza e como produtor de memórias a partir de um processo traumático de silenciamento, um processo violento de silenciamento de memórias traumáticas. Memórias traumáticas sensíveis devem ser silenciadas. Essa máxima cai por terra, porque é assim que os arquivos têm trabalhado, ou estavam trabalhando. Olha, essa memória é traumática, então vamos apagá-la, vamos silenciá-la. Vamos produzi-la de forma mais agradável, como se fosse um quadro de uma natureza morta. Um quadro de Monet. Já viram os quadros de Monet? Tem umas paisagens lindas. É ótimo ficar, parece que você está olhando para uma floresta numa janela. Só que muitas vezes a vida, né, ela não é desse modo. Né? Muitas vezes a vida parece mais um quadro do Francis Bacon, né? Não um quadro de Monet, que são uma coisa deformada, sofrível. E aí eu trouxe, pessoal, esse museu histórico, Museu e Arquivo Histórico Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês já foram no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Bom, eu sou aqui de Recife,
nascido e criado aqui. Apesar dessa memória da minha família que eu herdei, né, coisa da Espanha, eu nasci e criado aqui. E pude morar lá em Santa Catarina por 6, 7 anos, quando eu fui estudar lá, fazer doutorado, etc., mestrado. E é incrível, quando a gente olha para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, como houve um tratamento arquivístico no apagamento, no silenciamento da memória da escravidão lá. Você chega em Santa Catarina, onde eu morei, eu fui pouco no Paraná, no Rio Grande do Sul eu nem cheguei aí, nem conheço. Eu fui pouco circulando por Santa Catarina e no Paraná, eu vi que é quase como se eles dissessem assim, não houve escravidão aqui. Então houve um processo lá arquivístico de tratamento dessa memória traumática da escravidão totalmente acometido do mal de arquivo. Ou seja, houve um tratamento, né, arquivístico que colocou assim, apagou os relatos da escravidão nesses dois estados. Né? Você chega em Santa Catarina, você tem um arranjo geográfico muito parecido com o Rio de Janeiro, em que as populações da periferia estão no alto dos morros e a população, né, da classe média, da elite, está na parte plana. E quando você sobe no morro, assim, você escuta, sabe, a conversa. Eu fiz um trabalho, né, trabalho com antropologia urbana, com memória social. A gente sobe no morro e a gente escuta as histórias. Não, a gente aqui era tudo descendente de escravo, que foi trabalhar na construção da cidade. Muitos vieram do Nordeste também para cá. E você não vê isso, sabe? Nos livros de história, por exemplo, até determinado período. Nos museus, até determinado período. Hoje em dia, não. Se tem toda uma historiografia crítica. Hoje em dia tem um museu lá, Cruz e Souza, que é um museu dedicado a refletir a escravidão em Santa Catarina, mas são poucos espaços. Então, eu trouxe esse museu aqui, porque nesse museu fica muito claro. Tá? Eu não fui nesse museu, mas olhando as fotos e o acervo que ele tem digitalizado, convido vocês a darem uma olhada, olha, tem até o linkzinho aqui, né? É um museu que você não olha, não vê no museu representado os afrodescendentes dentro da constituição da sociedade rio-grandense, do Rio Grande do Sul. Tá? E isso é impressionante, porque quando a gente olha as fotos antigas do típico gaúcho aí nas redes, o típico gaúcho era um mulato, né? Fruto da mistura de indígenas com afrodescendentes, e entrou para a história a imagem do gaúcho descendente de europeu, do alemão, né? A minha hipótese é que lá tem uma história muito, muito intensa, né, de colonização italiana, polaca, alemã. E isso contribuiu para esse apagamento da memória da escravidão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Tá? Eles construíram uma narrativa histórica, né, que tem sido reproduzida em seus arquivos, de que lá é um estado à frente dos outros estados brasileiros, porque desde o início da sua, né, construção enquanto unidade federativa, eles tiveram mão de obras europeias, que eram povos ditos mais, digamos assim, civilizados, que sabiam operar máquinas, né? Então é impressionante como a gente, dentro dessa narrativa, né, produzida, né, historicamente, né, pelos os arquivos, as instituições arquivísticas do sul do Brasil, eles se produziram como um lugar, geopoliticamente falando, dissociado do Brasil, dissociado desse trauma da escravidão, que é muito ruim, não é bom, é muito ruim. Quando a gente olha pensando a história para além da nossa existência, é muito ruim. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E eles sabem disso. Então, eles produziram, as suas instituições arquivísticas se produziram como um lugar, né, em que um projeto civilizatório dissociado dessa barbárie que foi a escravidão deu certo. Tá? Ou seja, é uma região do Brasil em que a gente vê o mal de arquivo operando de forma eficiente no sentido de apagar
todas essas outras memórias referentes ao trauma da escravidão no Brasil. Tá? Então, para Derrida, o arquivo, ele é o contrário, ele não é uma instituição produtora de verdades, não, ele é uma ferramenta de subversão da soberania de uma memória social tradicionalmente construída. Então, para Derrida, o arquivo é um instrumento de ação social. Tá? O arquivo traz em seu cerne a propriedade de portar desde sempre a ambiguidade, a dualidade de versões sobre determinado evento. E um de seus efeitos é justamente a configuração de outras relações de nós mesmos com o nosso tempo. Ou seja, é um instrumento de evocação do passado no presente. A gente vê a relação forte que esse texto tem com a psicanálise. Porque o que a psicanálise faz? Te faz trazer à tona duas memórias do passado para o presente, para que você, no presente, racionalize sua memória e supere seus traumas. É o que a psicanálise vai chamar de... como é que eles chamam mesmo? Catarse. Catarse é quando você traz os traumas do passado, que está ali te fazendo sofrer, e você não está conseguindo identificar. Então, o psicólogo te pergunta, o psicanalista te pergunta sobre o teu sonho. A partir do teu sonho, do teu inconsciente, tu vai trazendo ali fragmentos do teu passado, né, que aparecem ali de forma dispersa no sonho, e a partir disso, tu, no presente, vai racionalizar e superar teu trauma. Porque, às vezes, o processo de silenciamento é muito forte e a gente esquece. A gente esquece mesmo. Às vezes, o trauma é muito forte que a gente esquece. Tem relatos de crianças que sofrem violência, tem relatos de adultos que sofrem violência na infância, que eles esquecem. Só depois de um acontecimento no presente, né, você tem ali uma visão fragmentada e você começa a racionalizar sobre e aquilo vem à tona. Então, é mais ou menos isso que o mal de arquivo faz. Tá? Ele coloca essas memórias traumáticas, esses traumas do passado, ele tenta apagar. Ele não se apaga, ele não morre. E mesmo que ele morra, ele fica como um fantasma, que no menor gatilho que você tiver no presente, ele vem à tona. Tá? Então, aberto esse horizonte de reflexão, né, sobre essa concepção de arquivo, né, a gente pode pensar que essa concepção do Derrida, né, que abre a partir do mal de arquivo, ela serve para a gente pensar justamente esse modo de trabalho da psicanálise, né, que é justamente de trazer à tona, de rememorar essas memórias que são indigestas, tá, no presente. Tá? Então, deixa eu ler isso aqui. Então, aberto o horizonte de reflexão sobre a nova concepção de arquivo, que é essa nova concepção de arquivo do Derrida, né? É um lugar de provocação. A gente pode pensar na lógica que não obedece à cronologia linear do passo a passo, e sim num passado que não passa, na lembrança que não se rememora, no esquecimento que faz a memória, na negativa eloquente. Então, esse conceito do Derrida de mal de arquivo, né, ele está exatamente assim, olha, o arquivo tem como princípio registrar e guardar determinados eventos, determinadas narrativas como eventos. Mas a minha proposta de arquivo é uma proposta de arquivo que vai olhar para o que está sendo esquecido, que faz da memória esquecimento, tá? O que está sendo colocado no subterrâneo dessa memória, como fala o Pollack, naquele texto que a gente viu. Isso
isso aqui eu já falei sobre Freud, tá? Então, o mal de arquivo é justamente esse conceito que coloca para o esquecimento ou tenta sufocar traumas, memórias traumáticas. Então, para a gente não perder o foco, o mal de arquivo, em poucas palavras, é uma doença que acomete as instituições arquivísticas. Né? E como é que funciona essa doença? Essa doença, ela vai, né, matar ou tentar matar, a partir do silenciamento, memórias que são sensíveis, traumáticas. Tá? Por exemplo, como as memórias da colonização da África pela Bélgica. Tá? Então, o Congo belga, assim, é um trauma na história da Bélgica. Quem lê um pouco sobre a história da Europa vai ver que a Bélgica ela produziu uma imagem de si mesma como um dos países mais civilizados para se viver da Europa. Bélgica e Holanda, que são os Países Baixos. Tá? E apagou uma série de memórias traumáticas para ela, enquanto instituição, Estado-nação, sobre a colonização do Congo. E essas memórias, durante muito tempo, ficaram esquecidas, silenciadas. Mas aí é como o Derrida diz, elas não morrem, elas voltam como fantasma. Hoje em dia, de 20 anos para cá, né, com a expansão das tecnologias digitais e com essas ferramentas de digitalização, né, essas memórias começam a vir à tona. Então, o Estado belga, que nunca tinha feito um pedido de desculpa formal pela colonização do Congo na África, recentemente, de 10 anos para cá, se vocês botarem aí na internet, de 10 anos para cá, o atual governo da Bélgica pediu desculpas. E está ali, né, promovendo ali um processo de de restituir financeiramente, né, o Congo por esse trauma na história da civilização humana, que não é só um trauma do Estado-nação belga, é um trauma de todo o processo civilizatório humano. Aqui a gente tem um agente administrativo belga, esse aqui não é o rei Leopoldo II, é um agente administrativo belga mostrando o que é que a Bélgica fazia com os congoleses que cometiam pequenos furtos dentro da área administrativa belga. Isso começo do século XX. Começo do século XX. Então, vejam, a gente não tem como. Por isso que o Derrida ele coloca, né? O mal de arquivo, ela a concepção de arquivo do Derrida, né? Que parte do mal de arquivo, ela é uma concepção que dá vazão, dá brecha para que surjam ambiguidades, dualidades, que são fundamentais para a produção de um conhecimento sobre determinado evento. Como o Gilmar falou, nenhum evento ele se produz com uma versão só. Né? Tem várias versões. Então, o mal de arquivo, ao mesmo tempo que é uma doença, mas ela é uma doença que ela traz em si um potencial de cura, ou seja, um potencial de fazer emergir essas memórias traumáticas. Tá? E aí, conectando com Michel Pollack, né, que o Michel Pollack vai dizer que essas memórias subterrâneas, que são essas memórias que são silenciadas, elas não são silenciadas para sempre. Elas voltam depois, como fantasmas do passado, para assombrar as pessoas do presente. Então, essa imagem, ela voltou, esse fantasma voltou do passado, para assombrar a Bélgica 100 anos depois, a ponto da Bélgica promover agora um processo de instituição simbólica e econômica, tudo que ela causou de ruim na África, no Congo belga, que foi uma das carnificinas, né, tão terríveis quanto o nazismo, mas que não se fala tanto. Passou-se a falar agora, a partir do surgimento de tecnologias que são acessíveis para qualquer pessoa, e as pessoas começaram a questionar
Tá? Então, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui para a gente avançar, tá? Porque tem muita coisa que está aqui nessa parte do texto que eu já estou trazendo na minha fala. Então, eu estou precisando, né? Não vou me repetir, senão fica chato. Então, olha, tem um ponto aqui que é importante destacar nesse conceito de mal de arquivo, que é a influência do Freud, né? Que o Derrida vai chamar, ele vai dizer, olha, todo arquivo ele tem uma pulsão arquivolística. E o que é essa pulsão arquivolística? A gente já viu o que é pulsão de morte, quando o Tiago trouxe para a gente ali aquela dúvida dele. Então, a pulsão arquivolística é esse impulso, né, de silenciar, de destruir memórias do mal, ou seja, memórias traumáticas. É um impulso de autodestruição da memória, que todo arquivo tradicional, empenhado em produzir verdades a partir de memórias, tem. Então, esses arquivos tradicionais, né, acometidos do mal de arquivo, eles têm uma punção arquivolística, ou seja, um empenho em tentar silenciar e destruir memórias traumáticas, como essa, que envolve escravidão, que envolve o Holocausto judeu, que envolve agora o Holocausto palestino por parte dos judeus, lá na faixa de Gaza, em Israel. Tá? Então, a grande questão de Derrida é tentar compreender, né, a presença da pulsão arquivolística, ou seja, desse efeito de silenciar e de tentar matar essas memórias traumáticas na política de constituição de arquivos. Então, o Derrida está tentando, né, ver como, dentro da política de formação de arquivos, né, se produz esse efeito de pulsão arquivolística, ou seja, esse efeito do mal de arquivo, que é esse efeito de tentar esconder essas memórias que são traumáticas, que são ruins. Como se fosse assim, olha, essa memória ela é tão ruim que não merece ser lembrada, porque causa mal-estar. E o Derrida está dizendo, não, ela tem que ser lembrada sim, porque senão vai se repetir. Porque senão se repete. Então tem que ser lembrado. Eu sei que é feio, que deixa a gente com o estômago embrulhado, que vai deixar a gente triste, que eventualmente vai trazer efeitos políticos e econômicos, como a gente vê agora, museus europeus querendo restituir, né, objetos que foram roubados, estados europeus como a Bélgica querendo restituir financeiramente a violência que cometeu em outro país. É importante que se lembre. É importante que a gente traga à tona os nossos traumas para que superemos eles, para que possamos fazer a catarse. Então, por mais que seja um texto da psicanálise, que está tratando, né, da coisa do indivíduo, é um texto que tem um diálogo muito interessante com as ciências sociais, para a gente pensar em traumas coletivos, que precisam ser superados coletivamente, como a escravidão no Brasil. Tá? E aí, para não me alongar muito, pessoal, eu trago aqui, tem mais duas partes do texto, que dá para a gente, nesses 20 minutos, falar, que ela vai mostrar como se opera o mal de arquivo na memória referente à escravidão no Brasil. E aí ela inicia com a ideia de arquivo e apagamento. Tá? Então, ela vai falar do tema do racismo como uma problemática brasileira, na qual se sustenta, né, uma recusa da escravidão no Brasil. Então, né, vocês como estudantes de ciências sociais, eu acredito que, né, o Tiago e o Gilvan talvez estejam em períodos ali mais perto do final do curso, eu não sei. O Adão e o Marcos, como já foram meus alunos, né, eu sei que estão no terceiro período, mas vocês já ouviram falar nessa expressão racismo à brasileira.
né? Que é uma expressão que tem origem ali na ideia de democracia racial do Gilberto Freire. Veja, Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, ele foi o primeiro intelectual brasileiro a apontar a importância dos afrodescendentes na sociedade brasileira. Ninguém tinha feito. Então, Casa Grande Senzala, ele é um livro bom nesse sentido, mas ele cometeu um equívoco na síntese que ele fez. Como Gilberto Freire tinha estudado com Boas e tinha visto nos Estados Unidos aquele preconceito racial institucional dos Estados Unidos até a década de 60, 70, os negros não podiam frequentar os mesmos espaços que os brancos. Então, Gilberto Freire vê isso e diz, não, o Brasil é diferente. O Brasil, negros e brancos podem se casar, podem frequentar os mesmos espaços. Então, o Brasil tem uma democracia racial. Então, Gilberto Freire ajuda a produzir essa ideia do racismo brasileiro, ou seja, é aquele racismo que existe, mas a gente finge que não existe. Tá? Então, é uma recusa, é um mecanismo de recusa psicológico e pensando sociologicamente, antropologicamente, é um mecanismo de recusa social para a gente enxergar o racismo, porque senão a gente vai ter que encarar. E é muito traumático. É muito traumático, sabe? A gente encarar isso. Então, eu trouxe essas duas imagens. Uma dessa... Eu não coloquei o nome dela. Mas essa mulher é famosa porque ela foi a primeira afrodescendente a ter direito a frequentar uma universidade nos Estados Unidos, na década de 60. 60, 70, talvez. 60, isso é década de 60. 50 para 60. Desculpa, eu não sou historiador, né? Me atrapalho com as datas. Então, aqui mostra ela, né? Primeira negra na universidade, sofrendo violência simbólica pelos colegas. Tá? Então, o argumento aqui é, nos Estados Unidos o racismo é evidente, mas no Brasil não é. Só que eu insisto, no Brasil é evidente sim também. Quando a gente olha para essa foto, para essa foto. Tá? É uma turma de formandos em medicina. Acho que é no Rio de Janeiro, aqui tem um Pão de Açúcar. E uma turma de funcionários da limpeza urbana reunidos no pátio, tá? Da empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos lá no Rio de Janeiro. Aqui você não vê uma pessoa branca. E nessa turma de formandos em medicina, a gente não vê uma pessoa negra. Essa foto famosa, essas duas fotos já rodaram o mundo. Ainda mais hoje, na era da comunicação pela internet, né? Que as imagens circulam. Então, aqui a gente vê um processo de apagamento muito forte, né? Do trauma que é a escravidão. A gente tem um país que, apesar de não ter uma política institucional como havia nos Estados Unidos, a gente vê aqui uma clivagem, aqui, ó, uma clivagem, uma barreira muito forte, tá? E aí ela tem, a Veríssimo, ela tem uma sacada muito interessante para mostrar o mal de arquivo, né? Pensando o silenciamento da escravidão brasileira, né? Então ela vai pegar no hino da Proclamação da República, né? De 1890, né? Foi proclamada a República, se fez um hino. E aí, olha só, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravo outrora tenha havido em tão nobre país. A gente nem acredita, um país tão bonito desse, a gente nem acredita que teve escravidão aqui. Hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos. Ou seja, hoje a gente não tem mais escravos, somos todos irmãos. Não tiranos hostis, como éramos na época da escravidão. É? E será que hoje nós somos todos irmãos? O que é que esse hino está dizendo? Olha, foi tão traumática a escravidão. A gente agora aboliu a escravidão, viramos república. Né? Vamos falar mais de escravidão, não. Vamos fingir que não aconteceu.
Senão daqui a pouco vão querer uma restituição financeira. É melhor a gente silenciar para não dar ideia, como se diz no popular. Então, esse hino evoca o apagamento. O apagamento, tem ali escrito errado, tá? Porque eu fiz hoje na pressa. Mas esse hino evoca o apagamento da experiência traumática da escravidão no país. Recusa o racismo. Não consegue encarar o trauma que foi a escravidão. Então, olha, é o silenciamento dessa memória traumática como meio de lidar com a violência que foi a escravidão. E o Estado brasileiro tenta introjetar na gente a crença numa ideia que desmente a realidade, promovendo uma versão oficial, mítica, o mito de fundação da nação, dissociada da escravidão. Então veja como o mal de arquivo está operando, porque o Estado-nação é uma instituição que se fundamenta a partir dos arquivos. É a partir dos arquivos você vai eleger os seus mitos, os seus lugares históricos, você vai ter o Dia da Independência, que reforça a nossa união em prol de uma identidade comum. Então isso coloca para debaixo do tapete toda, as lutas que haviam para a independência, para a abolição da escravidão. Isso coloca para debaixo do tapete todo o trauma gerado da escravidão, a partir da escravidão. Tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, para eu não falar muito corrido, porque tem aqui duas partes tão bacanas, que eu acho que rende uma discussão tão bacana, que eu não queria falar muito corrido. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer feito a gente fez essa aula de hoje. Próxima quinta-feira eu vou botar nada na minha agenda administrativa, para eu estar bem disposto. Vejam que rendeu. Eu pelo menos estou me sentindo que eu não perdi o ritmo, tá? Então vamos fazer o seguinte, falta 10 minutos para as 9. Próxima aula eu vou compartilhar com vocês o texto, no máximo amanhã, estourando sábado, feito eu faço, pessoal? Às vezes sábado eu lanço o texto para vocês. Dá tempo de ler de sábado até quinta, são textos curtos. Então vamos fazer o seguinte, próxima aula a gente termina esse texto, feito a gente fez hoje, com a Beatriz Sarlo. Próxima aula a gente termina esse texto, tá? E inicia o outro texto, que eu vou colocar para vocês amanhã ou sábado. Tá? Porque esse texto é muito importante e eu terminei me empolgando muito na primeira parte. E eu queria, nessas duas partes, dar exemplos de como o mal de arquivo ele opera com esse evento traumático que foi a escravidão do Brasil. Tá? Então veja que eu separei aqui um material que eu trabalhei tanto, eu queria passar para vocês, não corrido em 10 minutos. Vou precisar pelo menos de mais uns 20 minutos para passar isso daqui para vocês. Tá? De forma palatável, agradável. Então, aí, a aula que vem, a gente termina esse texto e começa o outro, tá? Que eu não sei qual é o texto que a gente vai ver, mas eu vou ver ali e compartilho com vocês. E agora, nesses 10 minutos, pessoal, eu queria ouvir vocês. Vocês querem comentar alguma coisa que vocês acharam interessante ou alguma dúvida que ficou aí no ar para a gente fechar a aula? Assim, professor, eu fiquei aqui, depois do que eu comentei, toda vez que o senhor falava assim em omissão e também restituição da história perdida, assim, como posso dizer, do apagamento, do tentado apagamento da história, o Euclides Malta, o quebra dos terreiros, que há pouco tempo teve até a criação do monumento e aí do governador para tentar remeter isso do passado. E também tem outra aqui na minha memória, também que ninguém fala muito aqui em Maceió, é a Praça do Martírio, Guerra. Mal se fala aqui. Eu vim saber há pouco tempo que teve uma guerra bem ali no centro. Que ninguém fala. E um pouco também se fala no livro. Ninguém comenta, só comenta mais de negócio de Marechal, assim, o desenvolvimento. E também outro ponto é por que o nome de Maceió. Ninguém comenta por que o nome de Maceió. Vim saber agora na faculdade por quê. Depois que eu estava lendo um livro que o professor passou, que é o livro do... Como o nome é um professor
Qual é o nome dele? Deve ser historiador. Não, é. Puxa, ele passa de vez em quando aqui no SBT de manhã. É o.